Oi, pessoal, eu sou psicóloga Flávia Krenhofer, trabalho com terapia cognitivo-comportamental, PETOR e alguns outros métodos, atendo online em Florianópolis. Me pediram o tema de um vídeo e esse tema é importantíssimo, que se trata da gente conseguir dar limites. Quando a gente se sente abusado e não consegue dar limites. Foi esse o pedido da pessoa. Então, tem muitos pontos que nós podemos falar sobre isso. Eu vou abordar alguma coisa. É realmente um tema fundamental em comportamento humano, porque a gente vive se relacionando e todos os relacionamentos vão ter conflitos. Todos os relacionamentos afetivos, conjugais, de amizade, em família, de trabalho, qualquer tipo de relacionamento que tenha um pouquinho mais de frequência e intensidade, ele vai apresentar conflitos, porque a gente deseja coisas diferentes, a gente troca ideias, minhas ideias não são iguais às suas, e de repente a sua sombra bate com a minha, né? Alguma coisa ali entra num conflito, entra em alguma discordância, em alguma dissonância. E aí a gente tem que aprender a lidar e fazer concessões. E muitas vezes nessas trocas de relacionamento a gente não sabe bem quanto a gente dá de limite, quanto a gente cede ou não. E aí a gente fica, às vezes cede demais e fica engolindo sapo, e às vezes cede de menos e sente que foi rígido. E realmente isso é assim uma sensação desagradável, porque essa questão do limite é muito subjetiva. Aquilo que pode ser muito importante para mim pode não ser para você. Eu posso ser uma pessoa muito brincalhona e fazer muita piada porque eu não me incomodo que façam piada comigo ou de mim, mas alguém mais sensível pode se incomodar. Então a gente tem que ter empatia, desenvolver empatia e tentar perceber os outros ao nosso redor. Realmente isso é uma coisa bem importante. Mas a questão do limite, muitas vezes a pessoa pode ter a síndrome da boazinha, do bonzinho. Isso significa assim: quando eu sinto que é o certo, que eu até deveria colocar um limite, me posicionar ou falar com a pessoa, de repente eu travo porque eu tenho alguma crença que aquilo não é do bem, ou que aquilo é pecado, ou que eu estou sendo egoísta, e começo a tecer mil julgamentos, me julgando assim algo que eu tenho necessidade. Então, uma coisa muito importante, pessoal, é muito legal a gente ser bondoso, amoroso, só que os meus atos de bondade, eles deveriam, assim, é legal quando eles são autênticos. Quando eu forço a barra, em algum ponto a corda vai estourar. Eu preciso ter aceitação e conhecer como é que eu funciono e que ponto eu tô. Tem pessoas que são mais individualistas, tem pessoas que são mais liberais, tem pessoas que são mais retensivas, outras, como eu falei, a questão da piada, né? São os espaços. Tem formas também da gente comunicar, mesmo uma pessoa que quer ser bondosa, que não quer ferir ninguém porque ela mesma é muito sensível, ela pode ver maneiras de aprender a falar as necessidades dela, aprender a dar os limites dela sem massacrar o outro, como muitas vezes a gente faz quando a gente segura muito, engole muito sapo, guarda, 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 pá, de repente estoura, né? E isso não é legal. Quer dizer, isso se volta contra a pessoa, porque ela até tem razão, pode ter razão, que é algo muito subjetivo também, naquilo que ela deseja, naquilo que ela quer se posicionar. Só que a forma que ela está colocando
já tão assim cheia, carregada de emoção reprimida, que ela perde a razão no jeito, agredindo. Então tem aquela técnica que é uma ferramenta maravilhosa da comunicação não violenta, vocês podem dar uma pesquisada, tem vídeos e livros sobre isso, que quando eu comunico que eu tenho necessidade baseado em mim, eu não fico acusando o outro, eu falo do que eu tenho necessidade. Olha, para mim isso é importante e a gente se atém aos fatos. Então, essa é uma forma da gente aprender a conversar sobre nossas necessidades e ir dando os limites. Mas às vezes não adianta, quando a gente tem que ser mais contundente com as pessoas, mais firme, e o relacionamento muitas vezes está mais carregado de conflito. Quando a gente não consegue dar esse limite, muitas vezes a gente tem que pesar os ganhos. A pessoa pode estar tendo ganhos secundários. É preciso, quando a gente se posiciona, pessoal, querer pagar o preço. O que acontece é que muitas vezes eu tenho ganhos secundários, ou numa relação meio abusiva, ou porque, sei lá, eu dependo de alguém da minha família, ou eu acho que eu não posso largar aquele emprego onde eu me sinto abusada. Então, assim, é preciso que eu me tenha força, que eu veja o meu potencial, que eu avalie as minhas condições e pague os preços de dizer, olha, daqui você não passa, olha, esse é o meu não, eu não consigo abrir mais espaço do que isso, ou então você não vai mais fazer isso comigo. Então, assim, a gente tem que avaliar, né? Eu te convido, então, se você está nessa situação, a você fazer esse exercício. Avalie, faz assim um levantamento bem sincero de que ganhos secundários você pode estar tendo mantendo essa situação. Relações de dependência, que medos você está tendo de encarar isso, e avalie também as suas condições. Se você necessita de mais força, de tempo, prepare o seu momento, o seu movimento de conseguir dar um limite saudável. Não um limite assim, existe uma diferença entre o limite egoísta, quando simplesmente a gente está fechado para o amor, fechado para as trocas afetivas. E é isso que muitas vezes as pessoas trazem de dúvida no consultório, né? Como é que é essa diferença entre eu estar sendo egoísta ou individualista e eu estar sendo muito assim, permitindo de tudo das pessoas. Então, esse limite entre a bondade e ser firme, muitas vezes a pessoa não sabe, porque ela quer acertar, ela quer se dar bem nas relações, mas aí ela fica meio perdida. Então, pessoal, você não vai conseguir acertar, porque assim, isso é subjetivo, você tem que achar o teu ponto de acordo com o teu bem-estar, a tua autoestima, entende? Não adianta você querer seguir um padrão externo do que alguém faz. Ah, mas isso é tão fácil para mim, eu acho que fulano deveria agir assim também. Isso é fácil para você. Eu tenho dito isso em alguns vídeos. É fácil para mim, mas não é fácil para o outro. A visão dele é diferente, a educação dele é diferente. Então a gente precisa também entender isso. E é fundamental que a gente pague o preço. Faça o exercício de avaliar que ganhos secundários eu tenho quando eu quero manter uma situação que na verdade eu não consigo mais. E muitas vezes o jeito de eu falar, quando eu tento falar assim, próxima da pessoa, com amorosidade, porque eu posso estar em total discordância com uma pessoa, mas conseguir falar com ela assim com afetividade, respeitando o campo emocional dela. Então, muitas vezes isso acontece uma grande transformação na relação.
tá? Mas eu preciso bancar, eu preciso estar assim firme nos meus propósitos e saber que isso é subjetivo. Muitas vezes não tem certo e errado. Eu vou ter que ir de acordo com o meu código pessoal, tá? Então, pessoal, tenham confiança e paguem o preço, porque vale muito a pena e isso leva a gente à autoestima. Então, esse foi mais um vídeo, eu espero que tenha sido útil. Um grande beijo para todos e até um próximo vídeo. Esse é o meu canal, se você gostar, compartilhe. Se for útil para alguém também, compartilhe e curta o canal e faça seu comentário. Um abração!